A unção é algo que vem do alto, que vem dos céus. E quando na palavra de Deus fala a respeito de unção, a unção ela vem sobre alguém, vem sobre uma vida, para capacitar, para dar poder e para dar autoridade. Toda unção que é derramada, ela não é um óleo desperdiçado. A unção, ela vem com um propósito, para nos capacitar, em primeiro lugar, para nos capacitar em algo e para algo, para dar poder, para que você possa não se sentir mais forte, se sentir um Superman, uma Mulher Maravilha, não, é poder no Espírito, e para que nós tenhamos mais autoridade, e a autoridade do alto, do Senhor. É para isso que serve a unção, e é por isso que Deus, Ele derrama da sua unção. A unção, ela vem de cima para baixo, do alto, sobre as cabeças. Lá em Isaías, capítulo 10, versículo 27, nós aprendemos algo a respeito da unção. E diz assim a palavra de Deus, acompanhe comigo aí na sua Bíblia, profeta Isaías, capítulo 10, versículo 27. Naquele dia, o peso deles será tirado dos ombros de vocês, e o jugo deles será removido do pescoço de vocês. Jugo que será despedaçado por causa da gordura. Na minha versão, fala por causa da gordura. Na NTLH ou na NVI, fala que é por causa que eles estão gordos. Numa outra versão, a ARC, fala que é por causa da unção. Mas em qualquer uma das versões, todas elas vão te levar para o óleo, para a unção. Então, naquele dia o peso dele será tirado do ombro de vocês, e o jugo dele será removido do pescoço de vocês, jugo que será despedaçado por causa da unção. Fala comigo, unção. Vamos orar ao Senhor, feche os teus olhos. Senhor meu Deus e Pai, aqui está a tua palavra. Senhor, fala conosco, meu Deus, de uma forma especial. Meu Deus, que nesta campanha das 7 unções, a cada semana, a cada unção, sobre nós seja derramado algo novo, Pai, para novidade de vida. E que, meu Deus, nesta noite nós possamos compreender tudo aquilo que o Senhor tem, tudo aquilo que o Senhor conquistou para as nossas vidas, tudo o que é nosso direito, Pai. Em nome de Jesus, que a unção não seja apenas o óleo que será, meu Deus, colocado sobre a cabeça de cada um, mas que a unção seja algo muito mais valioso e importante, derramado do alto, Pai, dos céus, sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar no seu lugar. Aleluia. Toda dor, todo peso, toda a amargura, todas as doenças, todos os problemas serão removidos, despedaçados por causa da unção. Isaías, ele profetizou a respeito das coisas que viriam à frente, do que viria depois. E ele disse que naquele dia o peso seria tirado, o jugo seria arrancado, despedaçado por causa de uma única coisa chamada unção. Nós vamos receber durante essas semanas 7 unções diferentes, uma para cada área da nossa vida, uma para cada propósito, uma para cada alvo, e isso vai fazer toda a diferença nas nossas vidas. Então, leve a sério, faça propósitos diante do Senhor, de você começar e ir até o fim, levar com seriedade para que a bênção seja completa.
Na palavra de Deus fala a respeito de uma mistura dessas 7 unções, que serviria para um propósito definido, onde os 7 óleos eles são misturados, mas isso você vai aprender ao longo das semanas, e você vai saber o que fazer e como fazer no tempo certo. Mas Jesus, ele recebe algo para a vida dele, só que aquilo que Jesus recebe, ele recebe para que a igreja receba. Repita comigo: o que Jesus recebe, ele recebe para que a igreja receba. Então, tudo aquilo que Jesus recebeu tinha o propósito de abençoar a igreja, de abençoar as nossas vidas, de chegar até nós, de nos atingir. Então, nós precisamos saber o que foi dado a Jesus. O que Jesus recebeu, que nós também temos o direito de receber. O que Jesus usufruiu, que nós também temos o direito de usufruir. Quando nós ouvimos ao longo da história de inúmeras pregações, que Jesus ele sofreu, e realmente ele sofreu, e não foi pouco, sofreu no nosso lugar, apanhou, foi humilhado, recebeu as dores dos cravos nas mãos, nos pés, na cruz do Calvário, por amor a nós, por amor a mim, por amor a você. Mas, lá no começo da vida, Jesus recebe algo espetacular e especial, que também é para a igreja, é para nós. Lá em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 2, abra lá, Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículo 1, diz assim: tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Versículo 9. Depois de ouvirem o rei, os magos partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente ia adiante deles até que, chegando, parou sobre onde o menino estava. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e, abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Repita comigo: ouro, incenso e mirra. Somente até aí. Talvez na sua Bíblia, na sua versão, fale a respeito de reis. Na minha fala a respeito de magos. Há outras versões que falam a respeito de sábios. Mas nós sabemos que eram homens importantes, que eram cientistas, que eles analisavam um monte de situações, textos bíblicos, estrela no céu, observavam a história, para chegarem até ali, onde estava o menino Jesus recém-nascido. Eles estudaram e conseguiram chegar até ali, mas esses 3 homens importantes, reis do Oriente, magos, cientistas, como assim eram conhecidos, homens especialistas, foram até lá para adorar Jesus. Olha que interessante, a palavra de Deus que nós lemos aqui fala que eles, prostrando-se, o adoraram a Jesus, se prostrando. Mas eles encontraram quem lá quando eles entraram naquele lugar? Eles encontraram Jesus com Maria, sua mãe. Observe isso. Mas a palavra de Deus diz que eles se prostraram e adoraram o menino Jesus. A palavra de Deus não diz que eles se prostraram e adoraram eles, a mãe e o filho. Não, adoraram Jesus. Somente Jesus deve ser e pode ser adorado. Qualquer adoração fora de Jesus é algo do mal, é algo que não condiz com a palavra de Deus. Então aqueles homens
chegaram ali, se prostraram em terra e adoraram Jesus. Só que a palavra de Deus nos diz que Deus, Ele procura pelos verdadeiros adoradores. Não é assim? Deus procura verdadeiros adoradores. Fala comigo assim: verdadeiros adoradores. Verdadeiros adoradores. Quais são os verdadeiros adoradores? Que adoram o Pai em espírito e em verdade. Então quer dizer que há pessoas que podem adorar que não seja em espírito e que não seja em verdade. E como é que nós entendemos essa diferença de quem adora em verdade e quem só adora da boca para fora? Como é que nós podemos diferenciar? Porque há pessoas que adoram da boca para fora: Senhor, eu te amo, Senhor, eu te adoro, eu quero ser teu, eu sou teu, mas não querem seguir Jesus. Elas querem dizer que amam, acham bonitinho, cantam louvores, pulam, até choram, se emocionam, mas só que é só da boca para fora. É o adorar no vazio, é o adorar do nada, é dizer da boca para fora, é falar sem apresentar algo diante de Deus. Mas aqueles homens prostraram-se e o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas. Quando nós vamos adorar ao Senhor, a verdadeira adoração exige de nós abrirmos os tesouros para Deus. Que tesouros? Você tem uma fortuna, um tesouro para entregar para Deus? Você tem algo valioso para entregar para Deus? Pergunta para quem está do seu lado: você tem algo que seja valioso para entregar para Deus? Tem algo importante? Você tem algum tesouro para apresentar diante do Senhor? Quando nós adoramos ao Senhor, nós precisamos abrir diante dEle os nossos tesouros. E a palavra de Deus diz que onde está o nosso coração, ali está o nosso tesouro. Onde é que está o nosso coração? Onde é que está o nosso coração? Ao que o nosso coração está apegado? Então, quando eu vou apresentar os meus tesouros, quando eu vou abrir os meus tesouros diante do Senhor, eu tenho que entender o que é mais importante. E o que é mais importante? É a vida. O maior tesouro que nós temos e que Deus nos dá é a vida. O maior tesouro que nós recebemos de Deus e das mãos dEle nós entregamos a Ele é a nossa própria vida. Então, quando eu adoro ao Senhor, eu preciso abrir diante dEle o maior tesouro que me foi dado, que é a vida. Fale comigo: vida. Mas aqueles homens, abrindo os tesouros, entregaram ofertas aos pés de Jesus, entregaram ofertas a Jesus bebê. Foram visitar um bebê e levaram lá um presente para o bebê. Mas um presente inusitado, presentes inusitados. Porque quando vai visitar um bebê, leva o quê? Leva fralda, não é? Leva um bodyzinho, uma roupinha. Você não vai visitar um bebê e leva uma lasanha para a criança comer, não é? Você leva algo que vai ser usado pela criança, vai ser utilizado. Então, aqueles homens levaram presentes que seriam usados pela criança: ouro, incenso e mirra. Fala comigo: ouro, incenso e mirra. Então, se Jesus recebeu, e porque Ele recebeu é para que a igreja recebesse, então o ouro, incenso e a mirra são para quem? Para a igreja de Cristo. E isso nós precisamos entender, isso nós precisamos considerar. Quando Jesus ele recebe ouro, o ouro quer dizer a provisão, o ouro quer dizer o tesouro que seria colocado nas mãos. Jesus, ele precisou de dinheiro nessa terra? Precisou ou não? Precisou, ele não comia? Ele não pagava imposto? Precisou. Ele não andava como mendigo pela rua, pedindo comida? Precisou. Entende isso? Mas, observe, atente-se, que aquilo não era o essencial, o necessário, o tudo. Mas era necessário, precisava ter. Então, o ouro foi entregue para Jesus, por quê? Para que a igreja pudesse ter a provisão.
Abraão, ele foi fazer o sacrifício a Deus. Nós vemos na história, quando Abraão vai sair para sacrificar ao Senhor, para fazer uma oferta. E quando ele sai para fazer essa oferta, quando ele sai para sacrificar, ele declara: nós vamos lá adorar ao Senhor e então nós voltaremos. Eles não foram com o violão na mão, com uma caixinha de som, com um microfone, para cantar louvores ao Senhor e voltar, não. Mas Abraão declara: nós vamos lá adorar ao Senhor e então nós vamos voltar. Mas eles foram lá fazer o quê? Ofertar, sacrificar, abrir dos seus tesouros ao Senhor, abrir daquilo que era precioso ao Senhor. Mas então eles retornaram. Então nós precisamos entender que o ouro foi dado para a igreja como provisão. O ouro foi dado para nós, porque Deus é a nossa provisão. O Senhor é a nossa provisão. O Senhor é aquele que provê tudo o que você precisa. O Senhor é aquele que dá tudo nas suas mãos que você necessita. Tudo que você busca, tudo que você almeja, o Senhor é o Deus da tua provisão. É o Senhor que entrega nas tuas mãos. É por isso que o ouro foi dado a Jesus. É por isso que o ouro foi entregue a Jesus. Eu vou separar duas pessoas que estão conversando, que não estão ouvindo a palavra de Deus. O ouro foi entregue para a provisão da igreja. Mas Jesus também recebeu incenso. Fala comigo, incenso. O incenso, ele representava naquele momento, naquela época, as orações que subiam a Deus. Então, nós precisamos entender que o incenso aqui, entregue para Jesus, são as orações respondidas. Deus estava falando ali através daquele momento, daquele ato, desses homens que foram visitar Jesus, que ele teria as orações respondidas. E se Jesus teria as orações respondidas, é porque a igreja de Cristo teria as orações respondidas. Então nós temos as nossas orações respondidas em todo o tempo. Mas nós precisamos falar com Deus, orar, apresentar diante do Senhor, e Ele responde às nossas orações. O Senhor está pronto para responder a sua oração. Mas há algo, e é disso, e é nisso que eu quero me firmar agora, a respeito do terceiro presente que foi entregue a Jesus, a mirra. Fala comigo, mirra. E a mirra é o óleo precioso. A mirra, ele é um dos mais caros óleos produzidos. Ele é muito caro. Hoje, se a gente for comprar a mirra, a gente paga numa essenciazinha de 90 ml, você vai pagar aí quase R$500 para você poder fazer o óleo, para você poder produzir esse óleo. É caro, é extraído de uma madeira, e de lá a madeira não tem em outro lugar do mundo, só lá. A mirra, ela era para o corpo de Cristo. Fala comigo, para o corpo de Cristo. Mas o corpo de Cristo, a igreja, a mirra, ela representa a cura do corpo, a cura das doenças, a cura das enfermidades, a cura de todas as dores que nós podemos sentir, ou que nós venhamos a sentir. A mirra é para cura. Fala comigo, cura. Jesus, por onde ele passava, ele curava as pessoas. Por onde ele passava, os enfermos eram apresentados a ele, e ele orava, ele impunha as mãos, ele fazia em cada local algo diferente, algo específico para aquela doença, para a forma como ela seria curada, e aquelas pessoas eram curadas aos olhos de todos. Mancos, leprosos, pessoas que haviam nascido sem os olhos, pessoas cegas, surdas, mudas, todas eram curadas. Paralítico voltava a andar. Irmãos, não ficava alguém perto de Jesus sem ter a sua vida transformada. Ninguém que se achegava a Cristo saía diferente. Todos que iam até Cristo recebiam a cura,
e a cura através dessa mirra. Mas essa mirra que foi entregue a Jesus, não é ela a santa mirra, o santo óleo que fazia algo, mas é porque era o Cristo. Ali era para mostrar que ele era o Cristo, que a bênção seria completa sobre a vida dele, a bênção seria completa sobre a igreja dele. E é por isso que hoje, nós temos direito, acesso à cura, nós temos acesso à provisão, nós temos acesso ao Pai através das nossas orações, e nós temos as nossas orações respondidas. A mirra sendo derramada sobre as nossas vidas, ela traz sobre nós a cura completa do corpo. Às vezes a gente se acostuma a viver com uma determinada dor, a viver com um incômodo. Não é assim, irmãos? Se eu perguntar, eu não vou pedir para ninguém levantar a mão, mas se eu perguntar aqui, inúmeras pessoas iam levantar a mão, falando: não, eu estou acostumado a sentir uma dorzinha no estômago, eu estou acostumado a sentir uma dorzinha de cabeça, uma dorzinha nas costas, uma dorzinha não sei aonde, e aí a gente senta todo mundo na calçada para se lamentar, vai ser um chororô, todo mundo lamentando de dor, um porque tem o calo no pé, outro porque tem não sei o quê. Irmãos, às vezes a gente se acostuma. Eu tomo um remedinho, está tudo certo, passa. Eu tomo um remedinho, falo: Jesus me cura. Não, mas é o remédio que está fazendo efeito, e não está curando, só está aliviando, por um determinado momento, por um determinado tempo. Mas quando Jesus ele entra na história, na nossa vida, ele vem para nos curar por completo e de forma definitiva. Ele entra nas nossas vidas e ele nos transforma, ele muda a nossa história, ele transforma a nossa história. E lá em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 40, Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 40, diz assim: ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos, com diferentes tipos de doença, os trouxeram a Jesus, e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um deles. Todos os que tinham algum enfermo dentro de casa, traziam até Jesus, e ele curava a cada um, impondo as mãos sobre eles. Aqui nós vemos o texto de Lucas, que ele diz de forma genérica que todas as pessoas eram curadas. Mas quando nós vamos nos evangelhos e nós lemos a respeito das curas que Jesus fazia, para uma pessoa ele falava: vai, a sua fé te salvou, porque a pessoa havia sido curada, e por causa da fé dela em Cristo, ela estava alcançando a salvação. Em outro, ele impunha a mão. Em outro, ele chamava para perto, cuspia na terra, fazia ali o barro, colocava nos olhos. Inclusive esse, nem o globo ocular tinha. Mas Jesus faz o barro, coloca lá e se cria um globo ocular no lugar onde não tinha mais nada. E para cada um, Jesus atuava de uma forma. Um dia, 10 leprosos se achegaram a Cristo, e Jesus falou para eles: olha, vão até o sacerdote, façam a oferta do testemunho, da cura, lá ao sacerdote, e vocês estarão curados. E eles, indo pelo caminho, perceberam que eles haviam sido curados, e um deles volta para agradecer a Jesus. Então Jesus ele curava de inúmeras formas, declarando a palavra, liberando a palavra sem ir até o lugar, indo até o lugar, orando, impondo as mãos, mas todos eram curados. Fala comigo: todos eram curados. Isaías diz que ele certamente tomou sobre si as nossas dores. O castigo que deveria ser lançado sobre nós, foi lançado sobre ele. Pelas pisaduras que ele sofreu, pela surra que ele sofreu, pela humilhação que ele sofreu, nós fomos sarados. Nós recebemos a cura. O Senhor já nos curou.
O Senhor já te curou.